Então, boa noite a todos. O meu nome é Carla Patrocínio, eu sou coach parental, eu ajudo pais a criarem relações mais autênticas, mais harmoniosas com os seus filhos e hoje estou aqui com o tema Educar para a Autenticidade. E a pergunta que eu posso colocar neste momento é: se fosses mais autêntica ou autêntico contigo próprio, quem é que serias? E como é que exercerias parentalidade? E como é que seria o mundo se fôssemos mais autênticos? E então eu vou contar aqui um bocadinho a minha história, até para contextualizar o porquê deste tema, e até tem um bocadinho a ver com aquilo que foi falado. Eu tenho 2 filhos, um rapaz de 13 e outro de 3. O meu filho mais velho, a partir dos 2 anos de idade, começou a ter algumas questões que nos começaram a preocupar, a mim e ao meu marido. Teve um atraso grande no desenvolvimento da fala. Associado a isto também tinha uma disfluência muito acentuada, portanto uma gaguez. Depois era uma criança muito agitada, impulsiva, ansiosa, reativa e fomos chamados à atenção por parte da educadora e começámos então à procura de ajuda. Então, assim de uma forma muito resumida, fomos a vários médicos, não é? A procurar respostas, não é? Fizemos vários despistes e a verdade é que ele depois, por volta, antes de entrar na primária, foi diagnosticado com perturbação de hiperatividade e déficit de atenção e foi-lhe prescrita a tal Ritalina, não é? O tratamento farmacológico. E eu, nesse momento, decidi que não era por aí o caminho e comecei à procura de respostas mais conscientes. Então, o que é que eu acho que é importante referir agora? Neste percurso, não é? Houve um momento em que o meu filho me disse: mãe, deixa-me ser eu, deixa-me ser livre para ser como sou. Isto ele tinha mais ou menos 5, 6 anos de idade. E foi muito interessante, não é? Primeiro porque houve ali um misto de emoções. Primeiro fiquei espantada, não é? Porque uma criança daquela idade a dizer-me isso, fiquei, o que é isto? Depois até fiquei assim um bocadinho irritada, não é? Mas quem é que é ele para me estar a dizer deixa-me ser quem eu sou? E depois, por outro lado, também fiquei triste, não é? Porque, por um lado, e eu naquele momento não tive essa consciência, não é? Mas acho que revisitei a minha criança, não é? Ou seja, houve também ali revisitei a minha criança no sentido de a minha criança, não é? Também se sentiu assim. Também houve momentos em que a minha criança se sentiu que não era possível ser quem era, não é? E pronto, na verdade foi a partir, não é, desta situação e desta escolha que eu fiz, que eu comecei depois então a entrar neste caminho da área do desenvolvimento pessoal, a tirar muitas formações na área da parentalidade, da educação. Neste momento também estou em terapia familiar. Encontrei também, agora a propósito também do que falaram anteriormente, um médico, um psiquiatra, que é o Dr. Gabor Maté, que também me ajudou aqui um bocadinho neste caminho, no sentido em que ele tem um livro que se chama Mentes Dispersas, em inglês, que diz que esta perturbação, déficit de atenção, e já agora também não era para dizer isto, mas como foi falado nisto, lá está. O que ele diz é, lá por existir um certo gene, não é? Essa doença só se manifestará se realmente o meio ambiente for favorável à manifestação daquela doença. Então, eu agarrei-me um bocadinho a isto e disse, não, se realmente o meio ambiente tem aqui impacto, então eu vou fazer todos os possíveis. E ele já agora não fala muito na alimentação, também fala na alimentação, mas ele diz que realmente os primeiros anos de vida de uma criança são muito importantes e que... E ele aqui refere muito a questão do estado emocional dos pais, não é? O estado emocional dos pais nos primeiros anos de vida de uma criança tem muito impacto, não é? E pronto, e isto também contei agora um bocadinho a propósito daquilo que foi falado. Então, mas agora voltando aqui à questão da autenticidade, o que é que eu... aqueles anos, não é, em que eu estive à procura de respostas para ajudar o meu filho, em que eu, não é, fui a muitas consultas, fizemos muitos despistes. O que eu percebi é que eu também andava, e agora aqui falando do meu estado emocional, andava sempre muito zangada com aquela situação, não é? Ou seja, no fundo, eu andava um bocadinho em modo de luta com o meu filho, não é? E ele, isto eu percebi mais tarde, também andava em modo de luta comigo, ou seja, andávamos ali, ele a defender a sua integridade, não é? Eu deixa-me ser quem sou e eu agarrada às minhas expectativas, não é?
Então andávamos ali um bocadinho os dois em modo de luta, não é? De defesa. E a partir deste momento, e contei esta história, portanto, a partir deste momento depois comecei então a tentar encontrar aqui um caminho mais consciente, não é? E eu estou a contar esta história porquê? Porque isto eu como coach parental, é realmente aquilo que eu observo, não é? Pais, e neste caso vou-me direcionar aqui mais para as mães, porque as mães são as pessoas que partilham mais, não é? Mães que estão muito cansadas, muito esgotadas, muito frustradas, que muitas mães entrar, principalmente quando chegam ali à idade da adolescência dos seus filhos, entrar mesmo em burnout. Depois, as crianças, não é? Que neste momento estão muito ansiosas, muito agitadas, nós vimos, não é? No outro dia até por acaso estava a falar com os bombeiros dali da zona e ele dizia-me, não imagina quantos miúdos a partir dos 10, 11, 12 anos de idade chegam aqui com ataques de ansiedade, não é? Alguma coisa que não está aqui a correr bem. E então, face a esta situação, não é? O meu foco quando trabalho com os pais é muito como é que eu posso, não é, criar aqui uma relação verdadeiramente conectada, não é? E então o meu foco é realmente a conexão, não é? E para existir conexão, não é, o outro tem que se sentir aceite, não é? O outro tem que ser tal como ele é. E o que eu percebo a um determinado momento é que isto é realmente desafiante, não é? Porque nós depois vamos a desconstruir isto e porquê que para os pais é tão difícil estabelecer esta conexão? Porque estão desconectados de si próprios, não é? Então, isto tem muito a ver com quem é que eu sou. Quem é que eu sou para além das minhas crenças, dos meus pensamentos, das minhas histórias, dos mitos que me habitam. Quem é que eu sou? Não é? E o que acontece é que, lá está, vai bater aqui mais uma vez à questão da autenticidade. Não sabem quem são. E como é que podem então criarem relações verdadeiramente conectadas com os seus filhos se não sabem quem são, se estão desconectados daquilo que são, não é? E então o que acontece é que estou a trabalhar a relação parental, mas depois também tenho de trabalhar isto, não é? Como é que eu posso fortalecer, empoderar, conectar este pai consigo próprios, não é? E pronto, então faço um caminho nesse sentido, não é? Porque o que acontece muitas vezes o que me chegam eu quero uma dica, eu quero uma estratégia, eu quero uma solução, não é? Nós hoje vivemos numa sociedade que é as soluções rápidas e eficazes, não é? Mas a verdade, e isto os meus filhos também me ensinaram, eu já agora tenho um blog e uma comunidade online que se chama Meus Filhos, Meus Mestres, porque realmente é através dos meus filhos que eu também me tenho conhecido, não é? Que eu tenho descoberto quem sou para além destas máscaras, destas crenças, ou seja, que eu tenho descoberto quem sou de forma autêntica, não é? Então, mas o que é que acontece? Claro que esta falta de conexão connosco próprios tem consequências, como nós vimos, tem consequências não só para nós próprios, porque depois aparecem as tais doenças, não é? que já falaram, mas também para as crianças, que hoje em dia existem crianças cada vez mais medicadas, com ataques de ansiedade, de pânico, que se mutilam, que se automutilam. E eu vejo um bocadinho que isto está a mudar, não é? Eu, por acaso, até gostava de contar isto. Eu frequento um curso de terapia familiar, na Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar, que não é nada alternativo, é muito formal. E o que eu vejo é que, neste momento, nessa formação, já existem muitos médicos pedopsiquiatras, ou seja, já perceberam que realmente existe o sistema, o tal meio ambiente que se falava, que realmente é importante ser olhado, apoiado. A criança não pode ser só... Como é que, normalmente, o que é que nós fazemos? A criança aparece com determinado sintoma ou comportamento, como é que nós vamos corrigir isto? Não é? Como é que vamos extinguir isto? Não é? E esquecemos muitas vezes de ir à causa. Não é? E a causa, às vezes, podem ser muitas, não é? Mas muitas vezes não é olhada. E hoje em dia eu sinto que há aí uma mudança que está a ser feita, até porque hoje em dia já há muitas... Nesta formação que eu estou, a maioria quase da turma são médicas pedopsiquiatras
Anima muito, não é? Já percebemos que temos que sair aqui um bocadinho daquela visão só em que a medicação é que é um bocadinho a salvação. Então, qual é que eu acho que é o verdadeiro problema neste contexto de nós realmente conseguirmos educar para a autenticidade, que é, no fundo, educar para uma autoestima saudável? A verdadeira questão aqui o verdadeiro problema é que nós não fomos educados a ser autênticos, não é? Sei lá, não te rias tão alto, não é? Olha, não sigas artes, que isso não tem futuro, não dá dinheiro, não é? Não sejas assim, olha, vai dar um beijinho àquele senhor, olha, põe-te direita, não é? Ou seja, todas estas coisas, como é óbvio, depois nós temos que ensinar aos nossos filhos, mas muitas vezes nós tentamos educar com a crítica, com o julgamento. Aliás, é muito desafiante não julgarmos os outros e não nos julgarmos até a nós próprios, não é? Então, a mala de ferramentas, o que é que nós temos dentro da mala de ferramentas para educar? É os castigos, as palmadas, as comparações, olha, aquela menina consegue e tu não, é o julgamento, é a desvalorização, mesmo a nível de emoções, não é? Mas estás a chorar por causa disso. Porquê? Foi aquilo que ouvimos, então tendemos a repetir, não é? Então, como é que nós podemos educar para a autenticidade, ou seja, como é que nós podemos educar para uma autoestima saudável se nós próprios não fomos educados nesse sentido, não é? Então, o verdadeiro problema é realmente que não fomos educados para aceitar o outro tal como ele é, não é? E às vezes quando as mães e os pais, hoje em dia eu vejo que estão, pelo menos aqueles que eu acompanho, estão muito preocupados com a autoestima, não é? Ou seja, eu acho que no fundo nós percebemos que a autoestima, não é? Todos nós acabamos por ter um bocadinho uma autoestima debilitada, até por esta questão, não é? Da forma como fomos educados. E atenção, os nossos pais, e nós também tentamos fazer o melhor que podemos, aqui não é a questão da culpa, nós vivemos dentro de um certo sistema, um bocadinho daquilo que estavam a falar, que também nos condiciona a esse nível, não é? Mas isto tudo para dizer que como é que nós podemos sair daqui? Como é que nós podemos sair desta educação mais tradicional, não é? E passar para uma educação onde conseguimos honrar a energia natural daquela criança e fazê-lo usufruir de todo o seu potencial. Eu acho que realmente a chave está em acedermos a novos recursos, não é? Porque aqueles que nós temos não são suficientes, e aliás vão em sentido contrário, não é? E o que eu tenho observado é que normalmente existem alguns bloqueios, não é, que fazem com que isto seja difícil. O primeiro, lá está, é aquilo que eu já referi. Não fomos educados a ser quem somos e, portanto, não nos conhecemos. Não é? Quem é que nós somos? Quem é que nós somos para além das nossas crenças, das máscaras, dos mitos que nos habitam, das vozes? Não sabemos, não é? Estamos um bocadinho perdidos nesse sentido. Depois, tem muito a ver com as crenças que nós temos. Nós temos muito aquela crença que a criança está a ter um comportamento desafiante, então é para me irritar, é para me manipular, é porque é má. No fundo, tudo isto é um dos axiomas da teoria da comunicação. Todo o comportamento é comunicação. Então aqui, se nós colocarmos novos filtros, no sentido de aquela criança está a ter um comportamento desafiante, o que é que ela está a tentar comunicar? Não é? E todo o comportamento, nós seres humanos, os nossos comportamentos, ainda que não sejam às vezes os mais adequados, existem para satisfazer necessidades nossas, não é? Ou seja, uma criança pode estar a bater noutra, não é? E nós vamos lá dizer, não faças isso, não é? E pronto, a criança depois, com as estratégias normalmente que são utilizadas, para de fazer, não é? Mas a questão é que ela muitas vezes está a dizer à outra criança, olha, eu preciso que tu brinques mais comigo, preciso que tu me reconheças, preciso que te conectes comigo. Isto foi um bocadinho que aconteceu na minha história, ou seja, eu quando consegui estabelecer uma verdadeira conexão com o meu filho, não é? O comportamento que ele tinha, os comportamentos que ele tinha, começaram-se a extinguir, não é? E então é realmente importante sairmos aqui destas crenças também que nos habitam, questioná-las. Aliás, as neurociências já vêm muito neste sentido. E depois, o outro bloqueio que eu também tenho percebido é realmente depois até queremos fazer diferente, não é? Mas não temos recursos, não é? Ou seja, o que é que existe para além dos castigos, das palmadas, das comparações, das desvalorizações? O que é que existe para além disso? Não temos acesso a isso,
não é? Às vezes queremos fazer diferente, mas ficamos completamente perdidos, porque no fundo é isto que nos foi passado e, como é óbvio, é aquilo que nós tendemos a perpetuar, se não tivermos aqui, se não nos reeducarmos. Eu acho que a palavra-chave é, temos que nos reeducar. Então, não sei, já agora eu gostava só de ver aqui quanto tempo é que já passou. Ok. Isto é mais uns 5, 6 minutos. Ok. Então, estes 5 minutos vou só realmente dar aquilo que eu acho que poderá ser o caminho para educarmos para a autenticidade. Então, o primeiro é realmente mudar o nosso foco. Não é? Nós estamos muito focados, o sistema e pronto, e todos à nossa volta, estamos muito focados nesta questão de corrigir o comportamento. Temos que corrigir o comportamento, não é? Mas provavelmente já viram, não é? O iceberg, não é? O comportamento é aquilo que é visível, mas por detrás desse comportamento, ou por baixo desse comportamento, existem as necessidades, as crenças, os pensamentos, as emoções, não é? E temos que ir para além do comportamento. Não é? Para quê? Para conseguirmos até satisfazer a necessidade. Não é? Então, é importante mudarmos o nosso foco de corrigir o comportamento para satisfazer a necessidade. E, para além disso, outra mudança a nível de foco é sair daqui da questão da obediência. A criança tem que nos obedecer, a criança tem que colaborar. Todos nós, não é? Eu, por acaso, a minha formação base é Sociologia, não tem nada a ver com as outras formações que foram referidas aqui, mas uma coisa que eu sei é, nós somos animais sociais. Não é? Nós não conseguimos viver isolados, até conseguimos, mas vivemos em sofrimento, não é? E, aliás, já foi descoberto que as pessoas que não têm relações de qualidade têm menos esperança de vida, têm maior probabilidade de ter problemas de saúde, enfim, uma série de... Agora, temos que realmente perceber que quando nós não colaboramos, não é? Quando vocês não colaboram com determinada situação, todos nós queremos colaborar. Não é? Nós queremos colaborar, nós queremos que gostem de nós, eu quero que vocês gostem de mim. Não é? Nós não colaboramos é porque alguma coisa se passa. Não é? E é importante realmente sermos daquele registro que a criança está a fazer de propósito para nos atingir. Não, a criança está a tentar comunicar algo, está a pedir ajuda. Não é? Pronto, e acho que esta mudança de foco é importante e pronto. E esta mudança de foco, logicamente, que não é só mudar o foco, para mudar o foco temos que fazer alguns exercícios práticos nesse sentido. Nesse sentido, um deles é realmente definir as nossas intenções, o que é que queremos fazer nascer em nós e olharmos e fazermos daqueles nascimentos um bocadinho quase que a nossa bússola que nos indica o norte quando nos perdemos, porque com certeza nos vamos perder muitas vezes, não é? Porque este processo de mudarmos um bocadinho aqui o nosso foco não é de um dia para o outro. Não é? Então, o primeiro passo, na minha opinião, é realmente mudares aqui o foco. O segundo passo é parar. Não é? Nós vivemos aqui em modo de fazer, fazemos isto, fazemos aquilo, e para mim foi aquele passo que foi super importante. Eu, em relação ao meu filho, andava sempre constantemente em modo de fazer, à procura de respostas. Portanto, eu referir isto, não é? Eu amava o meu filho, eu estava a fazer tudo ao meu alcance. Não é? Mas neste processo de fazer tudo ao meu alcance, eu esqueci-me de uma coisa super importante, que era o direito que ele tinha de ser como ele era. Não é? Pronto, então aqui realmente eu acho que o parar é uma das coisas que eu vejo que é tão difícil, não é? Para as pessoas que eu acompanho é realmente tão desafiante, não é? Mas é tão importante porque, primeiro, aliás, mesmo hoje eu às 8 da manhã tive uma sessão com uma mãe que me dizia, agora começo a aceder a informação que eu não tinha acesso, eu consigo ver coisas com o meu filho que eu não conseguia. Só de estar aqui um bocadinho neste lugar de testemunha, neutra, que está simplesmente a observar, porquê? Parou, não é? E este passo eu acho que é muito importante quando nós às vezes andamos aqui, porque isto acontece, não é? Ao longo da nossa vida, assim um bocado numa espiral de distração, de ansiedade, pronto, a vida é mesmo cíclica, portanto há momentos que, por muito que façamos, isso acontece, e às vezes é importante realmente fazermos aqui uma pausa, não é? Depois, para além deste segundo passo, a questão das crenças, não é? Observar quais são as crenças também que nos habitam em relação à educação, ao desenvolvimento infantil, esta questão da criança estar a querer testar os nossos limites, esta questão muitas vezes que é, se eu não educar com estas ferramentas, se eu não castigar, se eu não ameaçar, se eu não, enfim, aquelas ferramentas mais tradicionais, se eu não fizer isso, quer dizer que a criança não vai ter limites, não é? Então,
é realmente importante observarmos quais são as crenças que existem, não é? Dentro de nós e como é que também podemos substituí-las por outras crenças. Depois, outra coisa importante que também para mim foi importante, que foi, muitas vezes eu estava zangada com o meu filho e quem que estava ali zangada? Eu vejo isto muito nos pais. Muitas vezes, não é? Os pais dizem, é que eu não sei, olha, é assim, eu estava com ele teve aquele comportamento desafiante e eu, bem, saltou uma tampa, não é? E acho que é mesmo o que acontece a nível do córtex pré-frontal, aquilo salta mesmo a tampa, não é? Saltou uma tampa e não sei, não é? Fiquei ali completamente fora de mim. Não é? E o que é que eu percebi? Muitas vezes não é a adulta responsável, consciente, mas sim a criança que todos temos dentro de nós, que também não teve espaço, por exemplo, para chorar, não teve espaço para se zangar, não é? Por exemplo, os pais têm muita dificuldade em ver a emoção raiva ou a emoção choro, não é? E que também acaba por estar ali, não é? E não consegue realmente dar resposta a partir do adulto, não é? E aquela resposta que é mais adequada. Então, o quarto passo é criança. Depois há uma coisa que eu acho que é muito importante para nos ajudar neste caminho, que é fazermos dos nossos filhos nossos mestres, não é? É como imaginemos, quando realmente vimos que há alguma coisa que toca tanto em nós, não é? Que o nosso filho tem aquele comportamento que toca tanto em nós, e qual é a tendência normal? Colocar o dedo para fora, não é? E se nós colocarmos o dedo para dentro, porquê é que aquilo nos foi tocar? Não é? Em que parte de nós é que foi tocar? O que é que nós precisamos aqui de olhar e de até resgatar, não é? E acho que eles nos podem ajudar muito nesse sentido, não é? Neste caminho de sermos mais autênticos connosco para conseguirmos sermos mais autênticos com eles. Depois é a questão aqui dos recursos, não é? Temos que aceder aqui a novos recursos, a novas ferramentas, como é que nós podemos comunicar de forma mais empática, mais serena, como é que nós podemos, quais são as outras ferramentas sem serem os castigos, as palmadas, os gritos, que outras ferramentas é que existem, não é? Para conseguirmos comunicar os nossos limites, porque há duas coisas que é importante para que um ser humano consiga para que uma criança seja um adulto saudável, e uma delas é o amor, o afeto, outra realmente são os limites. Nós precisamos que nos dão segurança, não é? Por último, agora, para terminar, o último passo que eu acho que é importante é, neste processo de mudança para conseguirmos sermos mais autênticos, é realmente conseguirmos aceder a uma voz que é a voz da amabilidade. Ou seja, o que eu observo nos pais é que, quando tentam fazer aqui uma transição a nível da educação, percebem, bem, isto correu tudo mal até agora, fiz tudo mal, e depois muitas vezes até estão a fazer as coisas bem, mas depois acontece qualquer coisa que não corre tão bem, então, não é? Costumo dizer que é um homem de chicote. Nós temos realmente este crítico que é interno, que às vezes é muito intenso, não é? Que nos é difícil também de gerir. Então é realmente trabalharmos também no sentido de ouvirmos a voz da amabilidade, não é? Sermos amáveis para connosco, para conseguirmos que este processo, realmente, esta transição, se faça de uma forma mais fluida e até mais rápida, não é? Então, a pergunta que eu vou terminar, e a pergunta que eu gostava de deixar, portanto, foi a pergunta inicial, que é: e se fôssemos mais autênticos? Quem é que seríamos? O que é que nós faríamos? E como é que seria o mundo? Obrigada.